Boa noite, boa noite. Vamos lá, mais uma live dessa semana. Um bate-papo bem legal. Hoje falando um pouquinho mais direcionado com as mulheres, mas os homens também que estiver na live, entrar aí com a gente. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para vocês também. Essa semana, gente, eu tinha combinado com uma aluna minha do projeto Musa, que é a Márcia, pra gente fazer 2 lives falando um pouquinho dessa questão dos hábitos, dessa rotina. E na segunda-feira, né, a gente combinou do esposo dela, o Fabrício, tá com a gente. E hoje vai ser ela que vai estar aqui comigo pra gente ter esse bate-papo bem interativo. Hoje vamos falar muito dessa questão, né? Eu coloquei a legenda e não grifei. Falar bem específico com as mulheres, tá bom? Mas assim, eu tenho certeza que vai nos ajudar tanto na questão do nosso dia a dia, quanto na questão dessa rotina de vida saudável. Então assim, vai ser um conteúdo bem legal. Jessiana, que bom que você tá na live, todo mundo seja muito bem-vindo. Eu acho que a Márcia já entrou, gente. Deixa eu achar que ela tá pelo do Reprogramando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, transmitir. Ó, os homens, gente, sejam muito bem-vindos na live, tá? O tema tá bem aí específico para as mulheres. Oi, Márcia! Tudo Deixa eu um pouquinho bem? pra trás. Como diz você, deixa eu redar um pouquinho para cima. É, com certeza. Aí. Tudo bem, Carol? Graças a Deus. Ai, que Gente, coisa para quem boa. não conhece, já deve ter talvez visto ela aqui já nos meus stories, aluna minha do Projeto Musa. E a gente, essa semana, né, que tá chegando o evento Reprogramando Hábitos. E é uma forma bem legal da gente falar desse assunto que eu gosto tanto, que é a questão do hábito, da rotina, do autoconhecimento. Alguém entrou pro seu Instagram aí, hein? Ah, com o meu? Ah, deve ser Fabrício. Fabrício, é meu amor. Aí a gente teve essa ideia, né? Na segunda-feira teve um bate-papo bem legal com o Fabrício, falamos essa questão dos hábitos, quem comanda quem. E assim, eu falei com ele que foi legal porque a gente veio com o olhar de um homem. E eu sempre ali respondendo, perguntando. E hoje a gente já vai ver essa questão do hábito, desse momento, né, Márcia? Com o olhar de mulher, de uma terapeuta que trabalha, né? Você tem muitas clientes mulheres, né, Márcia? Muita. Minha clínica é assim. Eu tenho homens também, mas vamos colocar 90% da minha clínica são mulheres. Ah, então é igual ao meu público mesmo. A maioria do meu público aqui são mulheres, mas sempre tem algum homem ou outro. Eu acho que vai ser bem legal, como a gente conversou um pouquinho antes da live, esse momento mesmo da gente entender a mulher em todas as áreas, todos os âmbitos dela, como que o hábito faz da mulher, transforma, ajuda. Então, gente, quem entrou na live, aperta o coraçãozinho e compartilha. As musas que já entraram, manda lá nos nossos grupos, falando que a gente está ao vivo, que já começou o bate-papo, para a gente ter esse momento aí de interação com vocês. Ai, que legal, Carol. E até antes mesmo de eu entrar aqui, eu já estava aqui mandando os meus aviõezinhos aqui pelo Reprogramando também. Pois é, Carol, eu quero te agradecer o convite, né, essa parceria que a gente está tendo aí para esse Reprogramando, agora do dia 4 e 5 de dezembro. Né? Para a gente é um prazer enorme caminhar junto com você. Eu tenho o privilégio, né, de, dentre os vários papéis que eu exerço, eu vou me apresentar daqui a pouquinho, mas dentre os vários papéis que eu exerço, um deles eu sou musa, assim como vocês, gente. Você sabe que hoje de manhã eu estava fazendo um treino de corrida, e aí teve uma hora que eu estava assim, naquele pique, né, no momento que eu estava dando mais ali e tal, e aí o gás foi acabando, gente, eu escutei, bora, musa, Ah! bora acelerar. Juro, eu falei, gente, incorporei.
É Muito bom demais, gostoso. né? Sempre tem aquela vozinha lá de incentivo lá no fundo. Exato, exato. Isso é muito legal. Eu acho que essa troca que a gente tem, nós mulheres, né, que participamos aí do Musas, tudo, essa troca é muito boa, né? Porque a gente cresce muito uma com a outra. E é muito legal, Carol. Eu estou fazendo uma horinha aqui até para dar tempo das pessoas entrarem Aham. também, né? É muito legal porque tem mulheres de várias faixas etárias ali, né? É. Então tem as novinhas, tem as mulheres um pouco mais maduras, tem as maduras, né? As maduras. E é muito legal porque nessa troca a gente vai crescendo muito, uma apoia a outra, né? E aí tem trocas ali de receitas, e aí tem uma que fala, gente, eu não consigo fazer exercício. Aí eu faço assim, graças a Deus que não sou só eu. Ah, E é é muito muito, bom, né? é muito gostoso. Então, assim, eu acho que eu queria me apresentar, eu acho que a maioria aqui não me conhece, né? E eu gosto, assim, de primeiro, antes até de dizer quais são os papéis que eu exerço na minha vida, né? Eu gosto de dizer de onde eu vim. E eu venho de uma mãe chamada Nair e um pai chamado Antônio. Meus pais eram muito já velhos, né? E o termo é esse mesmo, né? Hoje a gente usa idoso porque a gente acha feia a palavra velho, mas na verdade o velho, né? Ele é importante ele ocupar o lugar que ele tem de sabedoria. Então é nesse sentido, né? Meus pais eram muito mais velhos, meu pai já é falecido há bastante tempo. A minha mãe, dia 23 agora de novembro, faz 95 anos. E eu tenho o Sério? privilégio, e eu tenho o privilégio de tê-la comigo, assim, comigo não, né? Ela mora no Brasil, eu moro fora. Mas assim, graças a Deus, super saudável. Eu falo com ela semanalmente. Então é muito gostoso ter esse contato. Eu sou a quarta filha e sou casada com o Fabrício há quase 27 anos. E aí a gente já está caminhando para 29 de relacionamento, né? De uma vida aí de parceria. Sou mãe da Paulinha, de 22 anos, que mora aí no Brasil. E sou mãe do Gabriel, de 18, que mora aqui conosco. Sou psicóloga, terapeuta transpessoal e também sou tanatóloga. Eu não sei se você sabe, Carol, o que que é Não tanatologia. sei, já ia te perguntar. Pois é, tanatologia é a ciência que estuda a morte e o morrer. Então, durante muito tempo, eu me dediquei a esses estudos, né? Então, a gente compreende a morte, a gente ajuda as pessoas, né, nos processos de luto, e não só no luto de pessoas, né? Quantas vezes eu recebo clientes no consultório que estão passando por lutos de relacionamentos, é, lutos de trabalho, né? Perderam o trabalho, ou adolescentes, né? Que estão passando pelo luto da adolescência para ir para a vida adulta. Então, a tanatologia ela tem esse papel, né? De contribuir aí nessa compreensão da morte e do processo de morrer. E eu sou tanatóloga também. Que Já disse para legal. vocês que eu sou musa também, né? Então, esses são os papéis que a gente vai exercendo, né? E você, Carol, quais são os seus papéis? Então, vamos começar. O negócio que você apresentou. Eu sou filha da Nadi, que tá aí na live apertando um monte de coraçãozinho. Minha E... seguidora fiel aí das lives, minha companheira aí de compartilhamento. Aham. E do Marcos. Os meus pais são separados já tem uns anos já. Aí eu sempre, aí com esse momento, né, eu convivi mais com a minha mãe, da gente morar juntas, morar perto. Então acaba assim, eu tenho um vínculo com ele ainda, mas essa aproximação, né, tenho mais com a minha mãe. Sou casada com o Rafael, não tenho filhos ainda, não temos filhos. A pergunta é sempre que a pessoa é assim, quando começa a namorar, quando você vai casar? Casa, quando você vai ter filho? Aí eu tô naquele momento, né? Quando você vai ter filho? Nós não sabemos ainda não tá no nosso projeto, assim, não, quero tal data, mas a gente sabe que tem um momento certo para tudo, né? E eu sou, então, formada em educação física.
E comecei, né, dando aula, aí surgiu uma empresária, não era, foi surgindo, né, uma mulher empreendedora, junto com o esposo, e a gente foi crescendo com isso. Hoje a gente tem a nossa academia, hoje a gente tem as unidades aqui na nossa região. Para quem conhece o Vale do Aço, interior de Minas, são 3 cidades bem pertinhas, aí a gente tem já 4 unidades, né? Uma em cada, 2, né, na cidade maior, mais metropolitana, que é Ipatinga. E desde o ano passado, justamente no mês de novembro, eu comecei o projeto Musa Fitness, um projeto assim que eu consegui alcançar ainda mais pessoas, um público mais específico, é a mulher mesmo, que aí acho que é onde eu fui encontrando ainda mais o meu propósito. Que na homeostase, que a gente já tem esse propósito de transformar vidas, de ajudar pessoas, mas ainda assim faltava alguma coisa, né? Porque a gente não consegue físico estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, com essa metodologia online, permitiu de eu estar aí nos Estados Unidos com a Márcia, estar lá na Austrália com a Fabiana, estar lá na Itália com a Sol, com a Glaze. Então, assim, a gente tem alcançado, né? Eu falar, gente, porque o Rafael me ajuda muito, tá? Que é aquele propósito, né? Igual eu vejo o Fabrício sempre caminhando junto com você. Então, graças a Deus, as pessoas falavam, quando a gente começou a trabalhar o estúdio, as pessoas já olhando para um lado assim da mulher, as mulheres iam falar, nossa, mas você trabalha junto com seu esposo, ai, será que dá certo? Não sei. Gente, desde quando a gente namorava, a gente, não sei quem viu, tem uma live da gente contando a nossa história, falando rapidinho, a gente era vizinho, estudou junto, começou a trabalhar, então sempre foi um caminhando ao lado do outro. Então eu não vejo problema nenhum. Claro que a gente tem que entender os papéis, né, Márcia? Igual você vai falar e vai orientar a gente. A gente tem que saber separar tudo, ter um momento da esposa, um momento ali da sócia, um momento ali que trabalha junto. Mas assim, graças a Deus, é um conjunto que a gente faz e tem dado super certo e é um apoiando o outro, né? Eu acho que esse é um dos papéis. Sou tia também, que a minha sobrinha é como se fosse minha filha. Eu E vi assim, a Juju, né? Ai, que delícia! então, assim, Jujuba. graças a Deus. Jujuba montou aí tá criando. Eu acho que veio de família, né? O meu pai sempre foi muito empreendedor. Aí acaba que a minha irmã, então ela fica vendo, ela fica querendo criar as coisas dela também. Ai, que delícia. Carol, e você falando aí agora, né? Dessa questão de trabalhar com o marido, né? E de separar os papéis. Isso é muito importante, né? Um pouquinho antes agora da nossa live, eu estava acabando de atender uma cliente, né? E ela trabalha com o marido também. E a gente estava falando disso, o quanto é importante quando a gente sabe quem somos nós naquele papel, você consegue separar as coisas, né? E aí, quando você separa, fica mais fácil de lidar. Porque se o casal não tem esse olhar, se não sabe separar esses papéis, vira um bololô só e aí não vai dar certo, né? E eu vejo você e o Rafael, vocês têm muito esse movimento né, do trabalhar juntos e é um casal novo. Eu acho que vocês só têm assim a crescer muito com isso, né? Sempre preservando realmente esse papel do casal, né? Quem é a Carol esposa, né? Quem é a Carol filha, quem é a Carol empresária, quem é a Carol musa. Eu não tenho dúvida que até mesmo dentro do seu negócio, quando você está musa, você tem um comportamento que talvez você tenha diferente de quando você está, por exemplo, nas unidades da homeostase. Né? São coisas diferentes. Eu, por exemplo, quando eu estou psicóloga, não cabe à mãe. E um exemplo maravilhoso disso, os meus filhos, assim, a vida inteira, durante o desenvolvimento deles, eu escutava assim, ô mãe, qual foi a parte da psicologia que você perdeu? Qual foi a aula da psicologia que você perdeu? Porque eu dizia para eles, aqui em casa não é a psicóloga, aqui em casa é a mãe. E a mãe educa como mãe, não como psicóloga. Pode tirar isso, sabe? Porque e é importante a gente ter essa separação, né, de papéis.
Eu tenho um casal de clientes que eles estão com um filhinho pequenininho. E assim, e eles estão passando por todo aquele processo de adaptação, né? Ela tá, Carol, como toda fêmea, e aí eu vou colocar no reino animal, porque nós somos animais também, né? Nós somos seres da natureza, só nos diferenciamos pela forma como a gente pensa, né? Mas se você for olhar comportamento instintivo, é igual, né? É igual. Então ela tá exatamente como aquela leoa que acabou de ter a cria, né? Então ela tá grudadinha ali na cria e ele tá se sentindo assim, o pior dos piores. Márcia, não tem mais espaço para mim nessa casa, porque agora para onde eu olho tem carrinho, tem. Ele ama o filho, né? Mas eles estão nesse processo de adaptação. Então a gente tem conversado muito sobre isso, que agora neste momento, né, o papel dele não é só de esposo, é esposo e pai, né? E nesse momento, ele precisa ter um pouquinho mais de compreensão que ela não tem condição de estar no papel de esposa nesse momento. Ela só consegue estar no papel de mãe, porque o bebê é muito novinho, né? E aí a gente tem trabalhado nisso. Isso vai mudando. À medida que você vai trabalhando, isso, à medida que o tempo vai passando, isso vai mudando. Vai mudando porque eles são um casal que estão passando por um processo de autoconhecimento. Então, quando a pessoa se propõe a passar por esse processo de autoconhecimento, né, isso fica um pouco mais leve, sabe, Carol? Porque senão fica muito difícil entender o que está acontecendo. Porque acabam mudando os papéis, né? E você fica, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Quem sou eu agora nesse casamento? Quem sou eu nessa empresa? Quem sou eu nessa família? Tá fazendo sentido isso? Tá, eu posso falar assim que hoje nós temos vários amigos que estão com bebês, né? Uma tá Hum. grávida, a outra ganhou neném, tá naquele processo. Então, assim, uma coisa que eu vejo de fora, e eu também vi isso com, por exemplo, a questão da empresa, que muitas das coisas não adianta a gente se preparar. Você só vai entender o papel quando você vivenciar. Quando eu era solteira, minha mãe falava muito assim. Ela, Carol, precisa aprender a cozinhar, não. Eu casei sem aprender a fazer café. Hoje a comida dela é maravilhosa. Então ela sempre brincava assim comigo. Ah, quando eu estava estudando, trabalhando, aquela correria toda, ela falou, ó, pode deixar que eu te ajudo. Graças a Deus ela assim, até hoje ela me ajuda muito. Então ela falou assim, ó, deixa, porque quando você casar, vai ser você que vai fazer as coisas. Então, assim, aí eu aprendi. Tem coisas que a gente vai, né? O pai vai ensinando, um papel e outro vai te dando direção. Nem por isso ela, assim, ela me privou de um esforço ela já me falou: ó, você não tá fazendo agora, mas quando você casar, você vai ter que fazer esse papel. Você que vai ter que arrumar a casa, você que vai ter que fazer a comida, essas coisas. Então a gente meio que se prepara. Mas viver mesmo é quando tá acontecendo. Porque, por exemplo, eu vejo algumas amigas, essa amizade que a gente tem, ciclo de amigos. Aí ela fala assim: ai, eu não consigo ainda sair sozinha, eu e meu esposo, e deixar a minha menina com a minha mãe. A menina dela tem 8 meses. Aí eu de fora, eu olho só com um olhar de esposa. Eu falo, você é boba, menina, sua mãe te ajuda, deixa ela lá. Mas assim, esse papel eu só vou compreender mesmo quando eu for mãe. Porque aí eu vou sentir o que ela tá sentindo agora, que ela fala assim, não, o filho é meu, eu fiz, agora eu tenho que criar. Mas aí, assim, aí a gente tá falando, não, mas tem um momento de esposa e tal. Mas eu olhando assim, eu vejo que tem coisas que a gente realmente entende. Ah, bem que aquela pessoa falou, quando você é mãe, é diferente. Quando você tem uma empresa, quando você tem certa ação, né, é diferente. Do que só você ver a pessoa, só você ver a situação. Exato, Carol. E você sabe que a gente está falando, né, de autoconhecimento, a gente está falando de hábitos, né? O que que é importante, então, nessa questão de se autoconhecer, né? É muito importante que a gente sempre esteja olhando para nós, né? Então, tipo assim, exercer realmente a autoobservação, né? O que que é isso? É assim, o que está acontecendo comigo aqui nesse momento?
né? Quem sou eu nesse momento? O que que eu sinto quando eu estou vivendo esse momento? Né? O que que eu sinto? Quais são os sentimentos? O que que está me regendo aqui? Porque muitas vezes, dentro da psicologia transpessoal, a gente trabalha muito com o pensar, o alinhamento, né? Do pensar, do sentir e do agir, que fica embaixo, né? No nosso hara, no nosso centro de forças. Que muitas vezes a gente pensa de um jeito, sente de outro e ainda age de uma terceira forma, né? Aquela coisa assim, né? Que não tem assim, não faz sentido uma coisa com a outra. Eu penso uma coisa, mas eu sinto uma outra completamente diferente e aí eu vou agir, só sai caca, né? Porque aí eu não vou nem na direção do que eu senti, nem do que eu pensei. É aquela coisa meio automática. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento, né? Da gente olhar para a gente. E a grande questão é que muitas vezes as pessoas confundem, né? Porque quando você começa a se autoconhecer, existe um movimento muito interessante, sabe? A gente começa, aos olhos do outro, a ficar mais egoísta. E num primeiro momento acontece isso mesmo, sabe? Num primeiro momento, a gente se volta muito pra gente. Só que a gente tá primeiro um pouquinho. Agora voltou. Voltou. Você tá me escutando bem? Para Tô, mim é só dei essa tá, pausinha agora. tá. O que que acontece muitas vezes, né? A gente é educado ao longo da vida, né? Assim, divide suas coisas com o outro, né? Primeiro o outro, compartilha com o outro, cuida do outro, seja para o outro, né? E isso tem uma importância, porque nós estamos aprendendo ali, nos desenvolvendo, né? A gente está aprendendo a compartilhar, a gente está aprendendo a se relacionar, tá tudo certo. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é bíblico, e a gente nunca presta atenção nisso. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, né? Eu não sou religiosa, eu sou uma pessoa assim que eu creio em Deus acima de qualquer religião. Deus para mim está acima de qualquer religião. Eu tenho as minhas crenças, né? Eu amo a natureza, eu realmente creio em Deus e Jesus para mim é fantástico, mas não no sentido de religião, sabe? Mas assim de um ensinamento de algo maior que me faz sentir algo maior. Então, um dos grandes ensinamentos de Jesus é assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, amai ao teu próximo vem primeiro na frase, mas esse como a ti mesmo é assim: se você não tem amor por si, por você mesma, como é que você pode ter amor pelo outro? Fica vazio, não se sustenta, sabe? Então, assim, e como é que a gente pratica isso no dia a dia? Né? É eu ter esse olhar de compaixão, de amor por mim, sabe? De cuidado comigo. Quando eu estou bem, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto inteira, preenchida, eu fico muito melhor para o meu marido, eu fico muito melhor para os meus filhos, né? Eu fico muito melhor no meu trabalho. Você sabe que aconteceu um fato no início desse ano? Eu estava fazendo um trabalho comigo, bem no iniciozinho do ano, né? E nesse dia especificamente, eu estava fazendo um trabalho de autoconhecimento comigo. Nesse dia especificamente, eu escolhi, foi numa quinta-feira, eu escolhi fazer um jantar para mim, né? E aí, assim, eu saí para comprar os ingredientes, eu estava com muita vontade de comer uma massa, saí para comprar os ingredientes, e até então, Carol, cozinha para mim nunca foi o meu forte. O meu forte na cozinha está sendo de uns tempos para cá, com mudanças de hábitos, tá? Mas nessa Fabrício época, falou mesmo. mas nessa época isso ainda nem se fazia presente não, tá? Eu saí para comprar os ingredientes, tal, arrumei uma mesa maravilhosa, coloquei velas e Fabrício estava atendendo. Estava atendendo, não estava vendo nada, né?
Arrumei a mesa, deixei a mesa super bonita. Tinha flores em casa, coloquei flores na mesa. Aí comecei a preparar a massa e começou a subir aquele cheiro maravilhoso, né? Aí eu fiz um macarrão ao molho de camarão que eu tava doida para comer. Nisso que eu tô ali, né? Vem Fabrício. Amor, que cheiro maravilhoso! Nossa, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô preparando uma massa. Aí eu tinha colocado taça também na mesa, né? Ele, vai ter vinho? Quinta-feira? Eu falei, é. Aí ele falou assim, você tá cheia de más intenções, né? Eu falei, ô meu amor, me perdoa te decepcionar, mas você vai ser muito bem-vindo a esse jantar. Você é meu convidado, mas eu não tô fazendo para você, eu tô fazendo para mim. Ele olhou assim pra mim e falou, sabe quando a pessoa fica assim em estado de choque? Eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu peguei pesado com ele agora, né? Menina, ele ficou tão impactado que ele acabou fazendo um vídeo falando sobre isso e me pedindo para gravar um vídeo para falar para outras mulheres sobre isso, o efeito que isso deu. Olha lá, ó, ele está escrevendo aqui, ó, eu fui só um mero convidado. Essas mulheres e os vinhos, Gustavo está aqui também. Então, assim, por que que eu estou colocando isso, né? Porque quando a gente faz movimentos por nós, por você e para você, você fica melhor para o outro, né? E fazendo agora um paralelo com o Reprogramando Hábitos, geralmente as pessoas acham que o Reprogramando Hábitos é um curso mais técnico assim, sabe? Uma reprogramação de hábitos. Não, na verdade, o Reprogramando Hábitos, ele é completamente pautado no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Porque a gente compreende que para mudar hábitos, você precisa se autoconhecer. Sabe? Você precisa saber pelo menos um pouquinho quem é você, o que que te rege, para que você possa perceber quais são os hábitos que vêm influenciando a sua vida de uma forma positiva ou não, né? Porque muitas vezes a gente constrói hábitos lá atrás, continua repetindo, só que lá atrás esse hábito fazia sentido e agora não faz mais. E aí? Como é que fica? Se a gente não atualiza. Por isso que o autoconhecimento, ele caminha ali junto com a mudança de hábitos, né? Eu disparei a falar e eu não deixei mais você falar. Não, mas eu fico assim encantada. Eu gosto de ouvir porque a gente aprende muito, né, Márcia? A gente vai vendo que a experiência do outro, desde quando teve um momento, acho que tem mais de um ano, eu fiz, foi com uma aluna nossa que presencial. Ela passou daquele trabalho de coach, né? Aquelas 10 sessões. Aqui foi a transformação da minha vida também. Me ajudou demais. Uma coisa assim que eu era muito travada, por exemplo, em dirigir. Uma coisa simples para muitas pessoas, para mim era um bicho de sete cabeças. Só que era uma coisa que estava sendo necessário para mim no momento. A gente já tinha duas unidades, ia haver a terceira. E como você pega um Uber o dia inteiro, em questão de gasto financeiro, é muito maior. Ou já cansou de ter vezes Rafael me esperar em salão, porque ele ainda é muito bonzinho. E ele ficava. Mas assim, foi várias áreas da minha vida que eu fui percebendo. E o autocuidado, o autoconhecimento é transformador. Porque a gente entende, né? O que está faltando? Se eu não estou bem, como que o meu casamento vai ficar bem se eu mesmo não estou bem comigo? Ah, eu brinco muito com as meninas aqui. Eu não sei se o Fabrício joga bola. Não, não. Aqui, O a negócio dele turma é toda. correr, ele adora correr. A turma toda, a maioria gosta de jogar bola. Aí teve uma época que, nossa, as mulheres estavam doidas, porque era bola assim, 3, 4 vezes. E isso é uma coisa que eu aprendi, que eu sei, ó, quando a paixão, quando o homem gosta de bola, Márcia, acabou, meu filho. Não adianta, é problema no casamento quando a mulher briga. Então, o que que eu fiz? Eu usei isso pra mim. Ah, você gosta de jogar bola? Qual que é o horário que você joga? Ah, tipo, final do dia à noite, uma vez, ou no final de semana. Eu tentava colocar as coisas que eu gosto de fazer, um salão. Ah, eu quero correr na rua, coisa que o Rafael não gosta de correr. Ah, eu vou correr uma tardezinha, um sábado à tarde.
Igual esses sábados. Quase todo sábado eu marco a massagem lá na clínica da... Tá me ouvindo? Agora tô, agora tô. É, o que eu quis Agora eu dizer é tô. que eu Será que tento... sou eu que não te escutei? Ah, Não sei. Aqui eu tô te escutando. tá, tá bom. Não, O então que eu fala, tento desculpa. fazer é o que usar esses momentos de autocuidado quando ele tá fazendo dele, entendeu? Então hoje, quase Exato. todo sábado eu marco a massagem lá na minha irmã. Aí ele me liga: "Você vai vir embora?" "Não, já cheguei, tô aqui em casa." Porque eu também Olha que esqueço, é um legal. momento nosso de lazer, de cuidado. Então, assim, é um momento que eu vejo que às vezes eu preciso. Então, às vezes, é bom a gente entender que não só nós mulheres precisamos. Ah, não, para que ele precisa ficar jogando bola o tempo todo? Não é, porque ele não joga bola todos os dias. É um momento de autocuidado dele, de lazer. Da mesma forma, quando chega no Musa, várias mulheres falam assim: nossa, cara, eu tenho dificuldade, às vezes o tempo de me organizar. Aí chega a pessoa, faz um mês do projeto, mas às vezes ela não fez, na verdade, ela não, tipo assim, quase não treinou, ou até mesmo nos treinamentos presenciais, você, ai, eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu tenho isso, isso. Aí eu falo, e aí? E você? Você vai se cuidar? O Rafael Isso. fala muito disso. Quando a gente tem aluno que já é mais antigo, você pega uma liberdade, aí a pessoa fala assim: ah, eu tô fazendo vestibular, vou estudar para um concurso, tô trabalhando. Aí chega uma hora a pessoa daquele quase pifa, dá um ataque de ansiedade, alguma Exato. coisa. Aí ele fala: e aí? E a sua saúde? Adianta você ficar lá só no seu trabalho e você faz seu horário, por que você não organiza seu horário? E vai, principalmente as pessoas que trabalham talvez autônomas, o próprio atendimento, elas não querem, acha que esse horário de 1 hora de treino, 30 minutos de treino, não é importante. Mas pelo Nossa, contrário, é um autocuidado, vai tirar o estresse, a ansiedade. Então, o exercício. Aí quando a pessoa reconhece que esse momento é importante, ela vem e fala: nossa, cara, aqui. Era tudo que eu estava precisando, porque é o meu momento de relaxar, o meu momento de extravasar, e eu tô feliz, meu corpo tá bonito, minha autoestima aumentou. Então tudo vai juntando, né? exato. E você sabe que você falou uma coisa, Carol, e a gente trabalha com uma imagem de uma pirâmide, né? Que é até o Tony Robbins que trabalha muito com essa pirâmide, onde a base da pirâmide é o corpo físico. E, gente, não adianta. Se você não tem a saúde, se você não tem o seu corpo físico, né? Ali como uma boa estrutura, todo o resto não vai funcionar, né? Quantas vezes a gente vê pessoas novas que estão com problemas sérios de saúde agravados pelo fato de não se exercitarem, de só priorizarem o trabalho, né? De só e não tem jeito. A vida em si, né? Esses acontecimentos externos por si só já são estressantes, né? Nós precisamos encontrar válvulas de escape que nos ajudem a sair. Então, muitas vezes você estava falando a questão do futebol dos meninos, né? Quantas vezes eu escuto isso, né? Poxa, prioriza isso, mas não prioriza a mim, né? Talvez seja um convite para que você se priorize nesse momento, para que você possa, de repente, escolher coisas que você goste de fazer. E isso é uma das coisas, assim, que mais contribuem para um bom relacionamento a dois. Porque assim, né, Carol, quando a gente olha para o relacionamento é uma construção, né? No início, essa construção se dá ali por aquela troca de energia, né? Por aquela coisa assim física também, aquela coisa da atração. Depois, com o tempo, não é que a atração diminua ou que o amor diminua, não. As coisas vão tomando outras formas. Como tudo na vida da gente é cíclico, né? Existem momentos de amadurecimento desse relacionamento. Então, é muito importante que a gente tenha a questão da individualidade, da nossa identidade, né? Então, eu posso ser esposa do Fabrício, eu posso ser mãe da Paula, mãe do Gabriel, eu posso ser psicóloga, mas existe a Márcia por trás disso tudo.
sabe? E é importante que eu olhe para as minhas necessidades. E aí é nesse sentido, né, que a gente fala dessa importância desse autoconhecimento e dessa separação de papéis, né? Quem sou eu nesse contexto que eu estou vivendo, né? Essa questão do autoconhecimento é uma coisa assim tão profunda. Eu queria compartilhar com hoje para ver se eu poderia compartilhar isso com vocês aqui nessa live. Hoje uma cliente minha, ela realmente me emocionou. Essa cliente é uma cliente que eu atendo no Canadá e eu já atendo ela há algum tempo, né? E ela vem em todo um processo de desenvolvimento. É uma pessoa que, para ela, né, essa coisa de olhar para si mesma é muito novo, de reconhecer as suas emoções é algo muito novo. E aí, o que aconteceu? No início do ano, com a primeira onda da pandemia, do Covid, né? Ela se desestruturou muito. Ela é casada, tem um filho pequenininho, mora no Canadá, quer dizer, não tem o apoio da família, tal, brasileira, né? E ela passou realmente por momentos muito difíceis, né? E durante todo esse tempo a gente está fazendo a terapia, né? E isso veio dando um suporte para ela. Aí as coisas vieram para uma normalidade no Canadá, onde não existia mais casos, eles chegaram a zero, enquanto aqui nos Estados Unidos a gente estava com os números super elevados, lá eles estavam com zero caso, onde ela mora, né? Bom, de uns tempos para cá, a segunda onda chegou. E ela falando comigo, Márcia, essa semana de zero veio para 300 casos por dia. Nessa semana, 400 casos. Semana passada, ela virou para mim e falou assim, olha, porque aí tinha acabado de passar Ai, gente, como que é o nome do Dia das Bruxas? Halloween. O Halloween. Ai, meu Deus do céu. Tinha passado o Halloween e o número de casos começou a aumentar. Olha só, começou a aumentar uma semana depois, óbvio, né? Porque é aí que começam a aparecer os casos. E aí ela virou para mim e falou assim, uma coisa que me preocupa é, de repente, precisar voltar a fazer lockdown, né? Mas eu me sinto mais preparada, Márcia. Depois de tudo que eu vivi e tal, eu me sinto mais preparada. Hoje ela chega para terapia. E quando ela chegou, eu já percebi, assim, claramente o quanto ela estava mexida, né? E aí ela falou assim, o que acontece, hein? Que semana passada eu falei que eu estava ótima, maravilhosa, né? E essa semana, frente ao lockdown, porque realmente a empresa que ela trabalha mandou todo mundo voltar para casa, porque foram 717 casos em um dia, com 11 mortes. Então, eles voltaram a fazer o lockdown. E aí ela falou, Carol, que a hora que ela chegou em casa, ela desestruturou. Desestruturou. Ela falou assim, Márcia, eu sentei, eu comecei a comer, 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 comer. E eu sabia que eu não estava com fome. Eu não estava com fome. Eu estava comendo os meus sentimentos. Naquele momento, eu estava comendo pelos meus sentimentos. Aí, Márcia, eu chamei a minha miséria, a miséria que eu estava sentindo naquele momento, aquela raiva toda, aquela angústia, coloquei ela sentada do meu lado. Vamos assistir agora todas as notícias trágicas possíveis. Eu e você, miséria. E aquilo eu chorei, eu xinguei, ela estava sozinha em casa. Eu chorei, eu xinguei. Eu fiz tudo que eu podia. Aí eu falei, agora eu vou tomar um banho. Levantei, entrei no chuveiro, tomei um banho demorado. Quando eu saí do chuveiro, eu era outra. O que é isso, Carol? Processo de autoconhecimento. Ela só conseguiu hoje acordar melhor e olhar para o que está acontecendo, olhar para o externo e dizer assim, bom, tá aí a situação, essa é a situação que eu tenho, eu não tenho controle sobre absolutamente nada do que está acontecendo, a única coisa que eu posso é controlar como eu estou me sentindo frente a isso. Mas eu só consigo entrar nesse controle depois que eu me permito viver isso. Depois que eu reconheço o que eu estou sentindo, depois que eu acolho com compaixão, com amor o que eu estou sentindo. Que eu pego, como ela chamou a minha miséria, coloco ela sentadinha do meu lado e falo assim, ó, eu estou te reconhecendo. Eu estou te reconhecendo, eu sei que você está fazendo parte de mim.
E eu quero te olhar agora, eu quero compartilhar com você esse momento. Depois que eu faço esse movimento, fica mais fácil de eu lidar com a dor, sabe? Faz sentido isso? Nossa, maravilhoso. Eu falei com ela, você me permite hoje compartilhar com as pessoas isso? Ela falou, claro, eu te dou os direitos autorais. Mas é isso, sabe? Então, autoconhecimento é isso. E aí, quando a gente volta agora, né? Reprogramando hábitos, como é que o reprogramando hábitos pode te ajudar nesse sentido? No reprogramando hábitos, antes da gente trabalhar a reprogramação, a gente vai trabalhar a via do autoconhecimento. E não se iluda, se você decidir vir fazer o treinamento com a gente, a Carol sabe disso, não é um treinamento que você vai comprar o treinamento e você vai ligar o computador e vai fazer outra coisa enquanto você está escutando. Não tem jeito. Não tem jeito, porque é online, ao vivo. Sabe qual é a diferença? A gente não fica dando a teoria para vocês, né? A teoria a gente entrega para vocês antes de começar o treinamento. Tem a apostila do reprogramando, vai tudo bonitinho para vocês. Não. Enquanto a criança aprende brincando e se relacionando com outras crianças, o adulto aprende vivenciando, experienciando e compartilhando com outros adultos. Então, no Reprogramando Hábitos, o tempo todo você vai estar em atividade, através de respirações, através de exercícios de imaginação ativa, que a gente trabalha no Reprogramando Hábitos, tudo com esse contexto, todo baseado nas 7 etapas da psicologia transpessoal. Então, a gente começa desde a questão do reconhecimento. O que é esse reconhecimento, né? Quais são os hábitos que eu identifico, que eu consigo, a partir de agora que eu olho para mim, quais são os hábitos que eu reconheço que fazem parte da minha vida? Depois você vai para identificação, desidentificação, transmutação. Então, são 7 etapas que você vai vivenciando ao longo desses 2 dias, dessas 10 horas de treinamento, que vão te ajudando a olhar para esses hábitos. E exatamente por nós ficarmos o tempo todo ali, né? Carol sabe disso, o tempo todo. E aí, como é que está sendo? Vamos compartilhar e tal. Por essa questão é que 70% do nosso público, Carol, conceitua que o reprogramando, na nossa pesquisa de satisfação, né, ele supera as expectativas. Porque isso é muito verdadeiro para a gente. A gente não quer só vender um curso. A gente quer, sabe, o nosso objetivo é muito parecido com o seu. A gente quer contribuir para a vida das pessoas, sabe? Para que as pessoas tenham realmente essa possibilidade de transformar a própria vida. É isso que a gente busca, sabe? É isso que... E a gente transmite isso, né? E a gente Você se posta um autoconhecimento toda hora, né? Toda hora você tem que parar, tem que pensar. Não adianta, igual como eu fiz com o Rafael, a gente estava próximo, não adianta eu olhar para o dele e querer copiar alguma coisa. É o meu hábito, é a minha rotina. Mesmo que a nossa rotina é muito parecida, tem coisas que eu necessito de fazer, tem coisas que para ele não faz o menor sentido. Então, assim, nossa, para quem às vezes fica pensando, né, o que faz diferente? A gente ter aqueles 2 dias, né, Márcia? Vai dar qual dia da semana mesmo? É sexta e sábado. Sexta De e 5 sábado. às 10 e sábado de 8 da manhã a 1 da tarde. São 10 horas de treinamento. Então, a pessoa já tem que planejar. Se você tiver filho, você deixa com a mãe. Se programa, porque realmente é muito importante você absorver 100%. Porque às vezes se tiver algumas coisas te atrapalhando, né? Tirando sua atenção, talvez você não consiga absorver totalmente o projeto. Mas, gente, 2 dias que a gente senta, separa. Aí, você vai fazer aquele momento de meditação? Sim, sim, no sábado de No manhã outro cedinho. dia, igual você fez no Isso, dia cedinho? isso. Então, se À noite a possível, gente eu quero... prepara para dormir. À noite a gente Aham. prepara para dormir, né? E de manhã cedinho a gente faz a meditação do despertar para o novo. Gente, é maravilhoso. Eu falo assim que um dos hábitos, o hábito principal que eu tinha colocado para mim,
seria da questão de despertar mais cedo, porque quando a gente. Eu sou assim, pra vocês entenderem. Quando eu durmo por dormir, por exemplo, o que é dormir por dormir? É você dormir na frente da televisão, dormir mexendo no celular, você não pensa naquilo que você vai viver no dia seguinte. E é batata. No dia que eu faço isso, eu sei que no outro dia cedo eu não vou acordar tão bem, ou eu não vou acordar no horário que eu queria, ou eu vou acabar usando soneca. Mas quando eu falo assim, não, ó, é uma coisa que o Rafael já não tem isso. Ele dorme tarde, ele fica até tarde na televisão, às vezes mexendo no celular alguma coisa. Aí eu falo, ó, beijo com Deus, eu fico um pouquinho com ele, eu falo, ó, eu tenho que descer. Porque eu preciso, porque às vezes eu coloco uma meditação, mesmo que eu não faça, é o momento de eu relaxar. Eu tô começando agora a rotina, tomar um chazinho pra diminuir a frequência. Porque às vezes a gente fica ligado nos 220, se você não parar, o que acontece comigo, tá, gente? Se eu não parar, eu pensar, talvez como foi o meu dia. Você vive naquele piloto automático, né, Márcia? A gente não pensa o que vai viver no outro dia. E quando eu faço essa rotina do sono, mesmo que seja uma coisa rápida, não é mas cada dia eu faço uma coisa. Não é aquela coisa assim, eu sou obrigada a ler um livro, eu sou obrigada a fazer uma meditação. Eu tenho tornado uma coisa mais natural para mim manter um hábito. Aí no outro dia é muito mais fácil eu acordar, eu acordo mais feliz, eu tenho mais disposição. Então, isso assim, é uma coisa que no reprogramando eu coloquei para eu acabar de vez com soneca. Eu confesso que tem dias que eu ainda uso, por aqueles dias a gente vive no piloto automático. Tem dias que a gente vive assim, é tão corrido, que você tá tão cansada que você só quer o quê? Deitar na cama e dormir. Acontece. Mas a maioria dos dias a gente não pode viver assim. Eu percebi que quando eu busco pelo autoconhecimento, buscar o que me faz bem, o exercício me faz bem, não é? Então, quando eu tenho a possibilidade de fazer ao acordar, eu adoro. Quando não tem, eu faço de tarde, igual ontem. Foi um momento de descontração no estúdio, eu brinquei. E para muitas pessoas, o exercício é o quê? É a parte ruim do dia. Eu já uso ela como uma parte boa para mim. É o que eu tento incentivar as meninas. É o momento da gente descansar, de você colocar uma música que você gosta. Ah, tem um treino que a gente gosta, mas tem. Tem dia que a gente tem que fazer aquele que a gente não gosta? Tem também. Não, nem sempre vai ser só o que a gente gosta, né, Márcia? Hábito, rotina é aquilo que a gente faz, porque a gente precisa. Na também, vida é né? assim, né, Carol? A vida é assim. A gente não consegue fazer só as coisas que a gente gosta na Você ama vida. seu trabalho, mas não tem dia que você pensa assim, ai meu Deus, por que eu vou trabalhar hoje? A gente, Aham, acontece, é normal. exato, exato. E aí é até legal porque assim, a gente só consegue de verdade valorizar uma coisa porque a gente tem a outra coisa que nos coloca, né, que não é tão boa, né? Então aí você passa a valorizar ainda mais, né? A gente valoriza muito o dia porque a gente tem a noite. A gente valoriza a saúde porque existe a doença, né? Então é muito importante ter isso mesmo, né? Você está falando essa coisa de acordar cedo, né? Esse hábito, o Fabrício até comentou, né, na segunda-feira que a gente traz com a gente de acordar de madrugada. Eu sempre fui, a gente brinca, existe um termo, né, que é assim, você é coruja ou cotovia? Eu sou cotovia, totalmente cotovia, né? E o que que é ser coruja e ser cotovia? Coruja são aquelas pessoas que funcionam muito bem à noite, né? E eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem de madrugada, mas não acordada até de madrugada. Acordar de madrugada para fazer as coisas, gente, eu amo. Para mim, um dos horários mais lindos do dia é exatamente essa transição da noite para o Da noite dia. pro dia. Eu amo, Carol, eu sinto uma paz, então eu costumo. Tem dia que eu saio para correr e tem dia que eu saio para caminhar só para ter essa conexão com esse momento. E isso foi uma coisa que eu descobri de 3 meses para cá. E como isso está me fazendo bem. Como isso está sendo nutrição mesmo para mim. Então, assim, por isso que é importante a gente ter esse olhar, né, Carol? O que E que é que importante.
que não é porque faz bem pra Márcia que vai fazer bem para outras pessoas, né, Márcia? Às vezes Perfeito. a gente vê muito, teve aquela zona, né, aquela era do, o clube 5 da manhã, 6 e um. Então, assim, muitas pessoas, quando vieram, né, vários influenciadores colocando isso, às vezes as pessoas se frustraram porque não conseguiam seguir essa rotina. Então, eu falo muito, gente, eu amo também acordar cedo, mas tem dias que, devido à minha rotina, eu não consigo dormir tão cedo que eu não consigo acordar de madrugada. A gente também tem que ter a noite do sono, de descanso. Então, assim, tinha dias que eu lutava, falando, não, eu vou acordar cedo, porque eu quero, eu gosto, mas tem dias que é necessário ter um descanso. Então, assim, a gente tem que adequar, né, aquilo que nos faz bem. E às vezes se inspirar, eu falo muito, a gente tem que filtrar, né, Márcia? E ter o Perfeito. autoconhecimento. Aquilo faz bem pra mim. O Rafael rende super bem se ele acordar às 7, 8 horas da manhã, por exemplo. Super bem. Agora, aí eu falo, não, amor, eu gosto de acordar um pouquinho mais cedo, eu gosto de fazer minhas coisas mais tranquilas, cedinho. Então tá, esse é o bom pra mim, esse é o bom pra ele. Ele Isso. produz bem dessa forma, eu produzo bem da minha forma. Então, isso que a gente vai aprendendo com o autoconhecimento, né? Exato. Isso que você trouxe é muito importante. Eu até anotei para eu falar sobre isso, porque na segunda-feira surgiu também esse assunto. Eu falei, eu vou comentar isso com a Carol. E com vocês que estão aí escutando a gente. Gente, não se compare de jeito nenhum. A única comparação justa é aquela que você faz com relação a si mesma. Como eu estou hoje com relação ao que eu fui ontem. Aí é uma boa comparação. Do resto, não se compare com o outro, porque quando a gente se compara com o outro, a gente sempre encontra pessoas melhores que a gente e piores que a gente. Ou seja, não funciona, sabe? Não funciona. Quando a gente se compara a si mesmo e a gente tem essa busca de nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmas a cada dia, essa comparação é saudável, né? E é muito o que você falou mesmo. Eu gravei um vídeo esses dias na segunda-feira falando sobre isso. As pessoas me olham e eu tenho recebido muitas mensagens. Márcia, que pique é esse? Como é que você consegue? Né? Porque tem dia que todos os dias eu acordo 15 para as 5 da manhã. E eu falo, não é 15 para as 5, é 4h45. Mas por quê? Isso me faz bem. Eu não acordo por obrigação, eu acordo porque eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto, está em mim, é uma coisa que eu vivo. Mas todo dia assim? Não, não. Tem semanas, como eu falei no vídeo, que eu chuto o pau da barraca, sabe? E exatamente por eu saber, por eu já ter desenvolvido bons hábitos, eu sei que eu vou voltar para o hábito. Então eu não me culpo. Quando eu chuto o pau da barraca, tá tudo bem, né? E aí tem uma outra coisa também. A gente estava falando lá no iniciozinho da live, por exemplo, no Musas, né? A gente tem musas de várias idades, né? Gente, são objetivos diferentes de vida, né? De repente a gente tem aquela musa que hoje o objetivo dela é assim, ter o corpo da Carol, né, Carol? Aquele corpo assim, aquele corpo lindo. Tem outras musas que tudo que elas querem, de repente, é não sentir dor. Eu lembro que uma vez, logo que eu comecei no projeto, teve uma pessoa que escreveu assim, eu já não me lembro mais quem era, ela escreveu assim, gente, eu me sinto tão feliz porque antes de eu começar o Musa, eu não conseguia levantar meus braços direito de tanta dor que eu sentia. E agora eu estou com os meus movimentos todos ampliados, eu consigo me mexer. Gente, olha que coisa mais linda, É muito bom. né? É muito bom. Então, assim, é muito legal a gente. Agora, se eu, Márcia, no alto dos meus 52 anos, olho para Carol com 26. 26 anos, idade para ser minha filha, gente. Se eu olho para Carol com 26 anos e falo, putz, mas eu tenho que fazer o burpee como a Carol. Gente, morri. Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Eu tenho que saber qual é o meu limite, eu tenho que saber quais são os meus objetivos. Isso é autoconhecimento também, né, Carol? Porque senão vem a Autoconhecimento é assim. frustração, né?
Essa Isso. semana mesmo veio uma, ela falou: ai, Carol, eu fui me pesar, fui tirar foto, não vi muita diferença, eu pensei em desistir. Ai, mas eu sei, eu não posso parar. Eu falei: isso mesmo. Não é porque uma pessoa, né, igual uma, perdi tantos quilos e tal, com um projeto que a outra vai perder. Então, sempre tem que ter muito cuidado com isso. Tá quase acabando o nosso horário. Ó, vamos Aham. lembrar do sorteio, senão a gente até esquece, né? Por favor. Gente, tem um sorteio rolando no Reprogramando Hábitos. Vai ser sábado. O sorteio vai ser sábado, dia 21. Sábado, dia 21. Então, gente, tem chance de vocês ganharem esse projeto maravilhoso que a Márcia compartilhou um pouquinho, o Fabrício. A gente vai ter aquele descontinho ainda ou não? A gente continua com desconto até o dia 22, né? Não Que é é até mais no aquele, que domingo. aquele era segunda, né? Segunda, Mas mas tá. isso, Então, mas continua com desconto. O desconto também continua interessante, é um desconto de 17%. ai, Acho que é gente. 17%. É um desconto de 17%, ainda está muito legal. Esse desconto continua até domingo, dia Ah, 22. então vai ter um preço até domingo, se vocês tiverem E, interesse. Eu vou marcar de novo o Instagram, mas não tem erro. Reprogramando hábitos, acho que é underline oficial, né, Márcia? só se jogar reprogramando hábitos, já vai direto para o Já nosso. aparece, né? Então é Isso. muito bacana. 2 dias de curso para você se transformar. É tudo um conjunto, né? Você treina, você cuida da mente, que é muito importante, que aí a gente consegue cuidar da nossa saúde. Eu falo que hoje, por exemplo, foi um dia que a minha saúde não estava muito boa. Mas aí eu sei como que é bom a gente cuidar ao longo do nosso dia. Quando vem um dia que a gente sente que não está tão bem, todo aquele Hum. hábito saudável nos faz melhor. Porque se eu tivesse um hábito ruim, talvez, não, eu tô ruim, aí eu fico esmurecida e tal. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Mas igual você falou, tem dia que chuta o balde? Chuta. Mas você já construiu um Volta. hábito. Então, Isso. igual a questão da alimentação. Carol, não tenho foco. Veio várias perguntas essa semana pra mim. O que que você faz? Por que que você volta tão rápido à sua rotina? Porque eu sei o que que é certo e o que que é errado. A gente não volta por falta de vergonha na cara. Por preguiça, porque a gente não quer realmente. Se a gente quisesse, né, Márcia? A gente Procrastinação. procrastinação. Então, assim, você sabe que talvez um dia você vai dormir até mais tarde. Ah, mas é tão bom eu acordar cedo, então amanhã eu vou acordar cedo, porque tem vários benefícios bons para minha saúde, para minha mente, para tudo. Então, cada um vai adequando, né? Vamos só fazer uma pose, que a de segunda-feira não teve pose com o Fabrício. Eu custei para achar a capa. Oh, meu Deus. Então, peraí, deixa eu tirar o óculos, porque aí agora eu não preciso enxergar tão bem. Dá um sorriso, arrega só um pouquinho para trás, para não te cortar. Isso. Melhorou? Ai, foi E... maravilhoso, Márcia. Eu acho que assim que deu para Ah, compartilhar um pouquinho do trabalho de vocês. E a gente também, né? Eu aprendi muito nesses 2 dias. Eu falo que é muito bom a gente ter essa troca, esse bate-papo, que realmente a gente vai crescendo junto, né? Dá um recadinho aí antes da gente fechar a live. olha, eu queria dizer para vocês que ainda não participaram do sorteio, participem. Ganhar uma bolsa para o Reprogramando Hábitos, eu sei que eu sou suspeita em falar, mas, gente, vale muito a pena, o treinamento é maravilhoso. Então, a forma de você ganhar essa bolsa é você curtir a foto oficial do Reprogramando, começar a seguir todas as pessoas que estão ali, leia ali direitinho as instruções, né, para participar do sorteio. E, além de você participar do sorteio, você pode, de repente, nos procurar, fazer inscrição com a gente, pode me chamar no particular, pode chamar a Maristela. A Maristela está aqui com a gente, ó. Ela acabou de colocar aqui as regras, né, do sorteio. Então, é realmente seguir cada uma das pessoas dos perfis que estão ali, né? Quanto mais vocês marcarem outras pessoas, mais vocês concorrem, não é isso, Carol? Isso aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me escrever no Márcia, acho que é underline branco.
Mas vocês me acham, com certeza vocês me acham. Eu marquei ela nos meus stories também, gente. Vou marcar de novo aí quando a gente fechar a live. Isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente costuma dizer, Carol, que assim, o meu trabalho, hoje o que eu estou trazendo para vocês é o Reprogramando Hábitos, mas a minha missão de vida, ela é muito além disso. Então, se eu puder contribuir de alguma forma com vocês, me deixem saber também, tá bom? Ai, foi muito bom, tá? Beijo. Adorei. Obrigada. Deus Beijo, gente. abençoe. Tenha uma semana maravilhosa aí pela frente. Continue firme no Musa. Vamos inspirar Ou muitas mulheres. agora. Agora. A Arrasou. Corinthians já está separadinha. Vou malhar agora. Arrasou. Bom Gente, descanso, obrigada, tá? viu? Beijo. Boa noite. Obrigada, gente, pela presença por esses dias. E vou mandar algumas informações lá nos stories para vocês. Beijão. Tá ótimo. Tchau, minha querida. Obrigada.